Oi, amigas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O tutorial de hoje é de olho artístico. Gente, eu fiz um penteado bem básico, tá? Que eu não tava com muita criatividade. E nesse vídeo eu não vou estar conversando muito com vocês, né? Normalmente, assim, sem narrar, por conta que eu não estava sozinha em casa, então o áudio não ia sair legal. Começo, como de costume, limpando a minha pele com a minha água micelar da Face Beautiful. Já indiquei ela pra vocês no meu stories da rede vizinha, porque ela é muito boa, principalmente pra pele oleosa, porque minha pele é muito oleosa. E eu vejo os ativos dela, sabe? Tudo que ela promete, ela cumpre mesmo, tá? A pele fica bem sequinha e eu amo o resultado que ela deixa. Gente, desculpa aí, tá? Por estar limpando o nariz. Só que muitas vezes vocês vão ver eu coçando o nariz, porque eu sou muito alérgica, então qualquer coisinha já coça o nariz, tá? Então já peço perdão aí. Alguns erros também, alguns cortes que eu não fiz, tá? Mas relevem. O vídeo também vai estar um pouco acelerado, tá? Porque senão ia ter 1 hora de vídeo aqui, vocês iam ter que ficar 1 hora ouvindo a minha voz. Então eu acelerei, cortei, editei e deu 27 minutos. Então vocês vão me escutar por 27 minutos e eu vou ter que inventar alguma coisa pra dizer aqui por 27 minutos, pra esse vídeo não ficar tão chato, né? Sem narração, sem música, sem nada. E você sabe que muitas das músicas que eu coloco dá direitos autorais, então vou narrar 27 minutos de vídeo, sim. Nessa parte eu tava lutando contra o meu cabelo, porque sempre quando eu faço penteado eu loto de gel, mas parece que não adianta, gente. O fio fica soltando, o cabelo não fica muito bem, né? Alisado do jeito que eu quero, mas enfim, eu tento relevar, mas me dá raiva. Eu fico estressada com isso, porque não tem jeito, gente. Eu não consigo fazer um penteado decente no meu cabelo quando eu vou fazer produção. Isso é fato. Eu cortei meu cabelo, ele era grande, tipo, eu já não conseguia fazer com ele grande antes. Agora com ele curto parece que ficou pior. Não tem um jeito. Só pra make mesmo. Em alguns momentos também você vai ver aí eu rindo, conversando. Porque, como eu disse, eu não tava sozinha em casa. Então, né, vai ter alguns cortes aí que eu posso estar fazendo alguma outra coisa. Eu comecei, depois de limpar e passar primer, né, na minha pele, eu já fui direto pra sobrancelha. Porque, como o olho era artístico, eu começo sempre pela parte dos olhos, né, pra não estragar a pele, borrar nem nada do tipo. E como vocês podem perceber, minha sobrancelha tava belíssima, né? Eu tô reparando, tava maravilhosa, super linda. Aí eu tava usando esse lápis de sobrancelha da Vult. Infelizmente ele tá um cotoco hoje em dia, tá? Porque já acabou praticamente, eu uso ele muito. E aí eu vou pintando e esfumando com a escovinha pra não ficar muito artificial, porque, gente, eu não gosto. Eu só pinto a sobrancelha pra fazer produção aqui pra vocês, postar tutorial, porque eu detesto pintar a sobrancelha, tá? Porque eu tenho a sobrancelha cheia, então não tem necessidade, sabe? Então eu só dou uma preenchidinha pra ela ficar mais marcadinha, né, pra aparecer mais nos vídeos, pra ficar mais bonita, né, a produção. E aí, né, pra delimitar, eu já venho com um corretivo mais claro e faço o recorte certinho, né, pra deixar a sobrancelha bem alinhada. Depois eu venho com um corretivo um pouquinho mais da minha cor e passo na pálpebra, porque eu não sei se vocês já viram outros vídeos meus, mas nos meus outros vídeos eu falo que eu não curto muito passar corretivo muito claro na área dos olhos, porque, não sei, eu não gosto, gente. Eu sinto que fica muito estranho, fica muito branco assim. Eu sei que ajuda a destacar mais a sombra, fica melhor a sombra, né? Mas, gente, particularmente é de gosto mesmo, eu não gosto, então prefiro aplicar um mais do meu tom, assim, um tom mais neutro, assim, sem ser muito claro. Aí eu venho com a esponjinha. Eu não costumo umedecer a esponjinha, tá? Eu uso ela do jeito que tiver, porque eu não ligo muito pra essas coisas, eu consigo esfumar da mesma forma. Mesmo que seja o certo usar ela úmida, eu não uso, tá, gente? Enfim, essa sou eu. Aí eu esfumo o corretivo com a esponjinha, depois eu já venho fazendo o meu olho artístico. Só que como eu estava sem sombra colorida, eu estava utilizando os meus batons, porque esses batons que eu tenho assim muito escuro, eu não costumo usar eles pra passar mesmo, né, pra usar assim na boca, porque eu não curto muito batom. Então eu peguei e usei a criatividade e resolvi usar como sombra. E, como vocês já sabem, né, não é tão fácil de esfumar. Eu fiz uma besteira porque eu já apliquei diretamente nos olhos e depois eu fui esfumando. Isso foi um erro, porque ficou bem marcado, né, as pinceladas que eu dei e isso não consegui esfumar perfeitamente, não ficou 100% esfumado, né? Então eu já peço também pra vocês, se alguém reparar nisso, releve, porque eu fiz uma cagadinha, né? Mas tudo bem, gente, eu esfumei bem, bem mesmo, só que ainda ficou um pouquinho marcado. Só que é com os erros que se aprende, né? Eu já aprendi a lição e agora quando eu uso o batom como sombra, eu aplico totalmente diferente já pra não acontecer o mesmo erro, né, dessa make aí. Só que graças a Deus não interferiu em nada. A make ficou belíssima, tá? Deu tudo certo no final. Esses marcadinhos não interferiram no resultado da make, ficou maravilhosa. Eu consegui entregar o resultado que eu queria. Só na parte do desenho
que vocês vão ver mais pra frente, que eu me dei uma embananada, ficou um pouquinho torto, mas não estragou também a make, tá? Não foi algo que deixou a make horrorosa e saiu do planejado, sabe? Ficou muito bom. E eu acho que eu executei da melhor forma que eu consegui, né? Com os materiais que eu tinha ali, limitado. Mas isso também não é desculpa, né, gente? Profissional que é profissional pode ter só um pincel e uma sombra que ele vai fazer jus ali, é o dom dele, né? Vai deixar aquela make incrível, vai trazer muito conteúdo bom. Então, por isso que eu tento me reinventar, entendeu? Tô só com batom? Usa batom de sombra. Tô só com sombra? Uso sombra pra fazer batom, sombra, blush, pra fazer tudo, filha. Um bom maquiador, ele sabe utilizar os materiais que ele tem da melhor forma que ele pode, né? Utilizando dom, técnica, e é isso aí, gente. Tem muito produto que é muito versátil, tá? Às vezes você tem só um produto que ele serve pra 1001 coisas, então nunca se limite. Depois de muito esfumar, quase o meu braço cair, agora eu venho pro recorte do cut crease. Gente, eu amo fazer cut crease. Tipo assim, eu sempre tive muita facilidade desde o primeiro momento que eu entrei em contato com o cut, entendeu? Com corretivo e um pincel pra fazer um recorte de uma sombra. Eu já manjei, sabe? Eu já me dei muito bem desde das minhas primeiras aulas, do meu curso que eu fiz, né, profissional. Então, assim, eu sempre me dei muito bem com cut, eu tenho muita precisão, eu não sei o que é, gente, mas sempre eu consigo fazer perfeitamente. E se não sai perfeito, eu fico lá, recortando até sair perfeito, entendeu? Eu amo um cut crease, nossa, ele dá todo um destaque pra make, né? E nessa make tinha cut, então eu já fiquei, uau, é essa que eu vou fazer mesmo, entendeu? Tem cut, eu quero fazer o cut. Aí a gente faz o recorte pro cut crease até o final, gente, porque eu alonguei essa sombra quase até minha cabeça, entendeu? Quase até o couro cabeludo. Deixei bem longa mesmo, e aí eu faço o recorte desse cut com o corretivo mais claro. Dessa vez eu tô utilizando o corretivo quase branco mesmo pra fazer esse recorte, pra poder dar um destaque. Porque aí, nesse caso, eu achei super válido aplicar um corretivo de um tom mais claro, né? Porque aí eu quero mais destaque. Agora, quando eu não quero esse destaque todo, eu também não vejo necessidade de tacar um corretivo muito claro. Mas para fazer cut crease, né, nessa make eu achei necessário e utilizei. Mas meu corretivo nem é tão branco assim, vocês veem que nem ficou tão estourado. Agora eu tô tentando explicar pra vocês o delineado como que eu vou fazer. E aí eu vou puxar nesse cantinho e vou puxar outro cantinho também, vou alinhar e juntar os dois. Vocês vão ver aí no vídeo como é que eu vou fazer. Explicando não dá pra entender nada. Mas no vídeo, assistindo o vídeo, vocês vão conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. E aí nessa make tinha esse delineado e depois tinha um outro, não vamos dizer um delineado, a gente passava uma linha por baixo. Vocês vão ver, gente, eu não estou conseguindo explicar, eu acho que eu não tô com a dicção muito boa hoje. Eu não tô conseguindo explicar, mas vocês vão ver ao decorrer da make, tá? Agora eu vou parar de falar um pouquinho para vocês prestar atenção no que eu tô fazendo e aprender um pouco aí como que eu faço o meu delineado. Já voltei, gente, porque não demorou muito, né? Como eu acelerei o vídeo, o delineado eu fiz em segundos, né? Mas não é em horas. Só que eu cortei horas em segundos. E aí eu venho com o algodãozinho, né, com o produto, com água micelar, e faço o recorte e já conserto qualquer erro que eu tiver feito, né, nesse delineado ao longo do percurso. Faço também, né, o famoso puxadinho aí, que deixa um olho de gato, um olhar bem assim puxado, né, nesse cantinho da lágrima que a gente gosta muito de fazer, né, eu já sou apaixonada também, viciada em fazer esse cantinho, dá todo um charme pra maquiagem, eu adoro. E aí, gente, tem a parte de baixo, que nesse cantinho aí que eu puxei com o delineador preto, também tinha um puxadinho com roxo. Mas eu preferi não executar para não estragar esse puxadinho que eu fiz com preto, ou até mesmo esconder, né? Porque aí eu teria que utilizar o batom. E eu acho que poderia esconder, ou poderia ter ficado ótimo. Só que aí, na minha opinião, eu não quis arriscar, né? Preferi fazer do jeito que eu, né? Do jeito mais simples, assim. Aí nessa parte, eu comecei a fazer o desenho, né? Que tinha na make. Que a moça tinha, tipo, duas anteninhas no meio, assim, né? No meio da sobrancelha. E eu tentei fazer também, tá? Só que eu comecei a fazer e eu me lembrei que eu não tinha feito a pele. Então, assim, se eu fizesse o desenho antes de fazer a pele, aí eu teria que fazer toda a pele por volta desse desenho. Olha o trabalho que ia dar. Porque era apenas duas anteninhas. Então, assim, daria muito trabalho, eu ia acabar ficando estressada. Eu falei, gente, vou concluir o outro olho sozinha, sem gravar. Concluir, né, como vocês podem ver, já apareci com o outro olho pronto. E vou fazer a pele junto, né, com o meu pessoal aí, minhas meninas, no vídeo. E aí depois eu concluo o desenho, que vai ficar mais fácil, eu não vou me complicar e não vou me estressar, né, nessa maquiagem, porque quando a gente vai executar uma produção, a gente não quer estresse. A gente só quer o quê? Executar da melhor forma que pudermos e entregar um bom trabalho, sem estresse, sabe? Só felicidade, só alegria. Então, assim, eu quis executar da melhor forma. Então, eu comecei a pensar, né, pensar direitinho cada passo da make pra mim não me complicar e não acabar virando uma coisa chata, né? Um estresse desnecessário. Gente, o passo a passo da pele,
eu acho que eu já mostrei em inúmeros vídeos aqui, mas não sei se é válido eu explicar, mas eu posso estar explicando pra vocês, tá? Mas acredito que quem me acompanha, quem assiste, já assiste, ou já assistiu muitos dos meus vídeos, eu sempre faço o mesmo passo a passo, né? Porque não tem segredo. E aí você já deve estar careca de saber, mas eu vou explicar. Primeiramente, eu passei a base, que a base que eu utilizei foi da Boca Rosa, né? De uma linha antiga dela aí, que eu acho que ela não tá nem mais fazendo. E eu comprei na Shopee, foi muito baratinha, então ela é muito boa e eu recomendo e eu vou comprar de novo quando a minha acabar, porque ao mesmo tempo que ela é mate, ela deixa um viço na pele e isso pra mim é um lado super positivo, porque eu tenho a pele oleosa. Só que eu não gosto do brilho do óleo que tem na minha pele, né? Eu quero uma pele mais mate, mais sequinha, mas eu não quero também perder esse viço da minha pele. Eu não quero ficar com uma pele seca, tipo, parecendo que tá desidratada há 1000 anos, sabe? Quem tem pele oleosa vai me entender. Então, tipo, pra mim foi um ponto muito positivo dessa base, por isso que eu gostei e vou continuar comprando dela até eu achar uma outra queridinha pra mim aí, né? Eu confesso que eu nunca fui muito fã da Boca Rosa, mas hoje em dia eu simpatizo melhor com ela, com a pessoa dela, ainda mais depois que ela virou mãe, me identifiquei muito, né? Porque eu também sou mãe. Então, assim, comecei a me interessar pelos produtos dela e adquiri e gostei. Então, gente, não julgue o livro pela capa, tá? Primeiro você testa, depois você fala. Mesmo eu acelerando, como vocês podem ver, eu fiquei um bom tempo ali passando a base, né, pra poder acertar e deixar tudo uniforme, porque às vezes falha, né, falta alguma partezinha que você não vê. Então eu tento, né, esfumar bastante com a esponjinha pra ficar tudo completinho. Aí eu vim com corretivo um pouco do meu tom, tá? Porque eu comprei achando que era do meu tom, mas não é tanto. Só que mesmo assim eu utilizo ele pra dar uma cobertura mais, né, nessa região dos olhos. Então eu já faço uma camadinha abaixo dos olhos, porque é a única parte que eu quero mais cobertura. Depois eu venho fazendo as áreas de iluminação. É o famoso jogo, né, de luz e sombra que a gente faz em toda make, né? Eu faço primeiro os pontos mais claros, depois eu vou vir com contorno fazendo as áreas mais escuras, no caso, né, que seria a sombra, esse contorno, né, do rosto, pra voltar também, né, com um pouquinho de cor, assim, porque a gente passa muitos tons claros, o que deixa a gente meio pálida, né? Então, além do contorno, eu venho com blush também, que isso também é muito importante, né, gente, pra dar uma corzinha no rosto, senão não dá. Aí eu tô fazendo agora o contorno, né? As áreas de sombra, e eu tô utilizando um corretivo de um tom mais quente, assim, vamos se dizer, porque eu gosto muito, assim, desses tons mais quentes. Eu não gosto muito de tons frios, não acho que combina pro meu tom de pele, sabe? Eu achei que esse super combinou, e aí é o que eu utilizo no momento, até eu também achar um outro queridinho, ou testar um tom mais frio e gostar, gente. Eu sou assim, tá? Eu sou toda confusa. Se eu passar e gostar, eu vou utilizar mesmo eu tendo falado que eu não costumo usar, que eu não gosto de usar. Sei que muita gente é assim também, então nem ligo assim, sabe? E eu faço também contorno no nariz. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo precisa também, né? Tem gente que já nasceu abençoado, um narizinho perfeito, que não é o meu caso. Então eu faço um contorno assim de leve e volto com um corretivo mais claro pra não ficar tão marcado esse contorno, sabe? Porque eu sinto que fica muito amarelão, aí eu acabo passando um pouquinho mais de corretivo claro pra dar essa neutralizada. Aí eu venho selando, né, todo esse produto que eu passei embaixo com o meu pó solto. Translúcido, eu gosto de usar muito esse nas áreas de iluminação, mas aí eu só passo nas áreas que eu passei o corretivo mais claro, tá, gente? Porque tanto para contorno como para blush, a gente tem os produtos certos para selar. Só que como eu tava sem nesses produtos no momento, eu acabo utilizando desse pó mesmo, aí eu espalho ele em todo o rosto e ele acaba selando todos os produtos que eu passei, mesmo, né, não sendo específico para cada produto. E eu não costumo utilizar pó compacto. Eu não gosto muito e também eu não tava tendo no momento, mas se eu tivesse eu utilizaria. Só que eu não sou tão fã de pó compacto. Eu sempre preferi, assim, esses mais pó soltos mesmo. Aí agora eu venho selando o blush, tá, gente? Não tô selando o contorno, apesar de parecer, né? Porque eu não tô com produto pra contorno. Então, só tô selando o blush mesmo, aparentemente com pincel de contorno. Porque a gente tá reutilizando os pincéis aqui, viu, gente? Mas dá tudo certo, porque é só um pincel, né? Não tem nada. O pincel é o que você quiser que ele seja, tá? Dá pra você utilizar um pincel pra muitas coisas, como eu já te disse, né? Pra fazer esfumado, passar blush, iluminador e tudo isso. E aí, gente, pro iluminador eu tô usando essa paletinha antiga da Ruby Rose, né? De uma linha que eu acho que ela não faz também mais. Só que, gente, é a melhor paleta que tem de iluminador. O iluminador dela é muito babado, muito forte, assim, tipo, nossa, fica parecendo um sol sobre sua cara, entendeu? De tanta iluminação que tem. E aí eu sempre utilizava esse tomzinho mais pro amarelado, assim, meio dourado, sabe? Eu adoro essa paleta, ela é tudo de bom. Agora eu vou concluir esse desenho, né? Agora eu posso concluir porque eu já concluí a pele, então não tem mais risco de estragar nem nada do tipo. Gente, eu comprei esses pincéisinhos que eles são de manicure, na verdade, né?
muita maquiadora usa pra poder fazer detalhe nas makes artísticas. E eu falei, cara, eu preciso investir, porque aí às vezes eu quero fazer uma maquiagem que o detalhe dela é muito pequeno e eu não consigo executar por conta de não ter um pincel, né, bom pra isso. Então eu comprei, eu investi nesses pincel, vem 3 pincéis, porque são 3 tamanhos diferentes, né, um grande, um médio e um pequeno. E aí eu peguei o médio pra tá fazendo esse desenho. Só que, gente, eu não tenho tanta habilidade assim, né, pra desenhar no rosto. Eu sou boa, mas assim, eu não sou perfeita, entendeu? Eu não consigo fazer perfeito. Então, quando eu fui iniciar, eu acabei fazendo na posição errada o desenho, porque era pra fazer de um lado, eu fiz do outro, porque eu sou destra. Então, se eu tiver que fazer qualquer tipo de coisa, né, na parte esquerda, assim, né, sabe, tipo, da mão esquerda, do lado esquerdo do rosto, eu vou usar a mão direita. Então, eu acabei fazendo um pouco torto, porque eu não tava tendo uma noção ali, entendeu? De direção. Mas, assim, depois eu consertei com o corretivo e ficou ok. Mas, obviamente, que ficou um pouquinho torto, por conta que eu já tinha errado de começo, né? Aí até eu acertar depois, acabou que ficou um pouquinho torto, mas, tipo, nada que estragou ao ponto de eu desistir de fazer a make, tá? Não desisti, concluí até o final. E dei muito close sim, porque a make ficou babada também, ficou muito bom. Aí, galera, foi a parte que eu fui pra fazer o retoque, né? Do desenho, porque ali eu já tinha tido uma noção do que eu tinha feito errado, e depois eu vou consertar com o corretivo. Mais uma vez ficarei em silêncio, porque não tem muito o que eu explicar aqui. Eu já expliquei o básico pra vocês e vocês só vão ver o que eu vou estar fazendo, porque eu já falei, né? E aí eu mesma percebi que um lado ficou melhor e um lado ficou pior. Teve uma dancinha da loucura, né? Porque eu não sei porque que eu tava dançando, porque esse negócio não tinha ficado nada bom. Um lado ficou mais grosso, o outro ficou mais fininho, que ficou mais certo, né? Mas aí eu não desanimei não, gente. Eu fui pra consertar, né? Porque ser maquiador é isso. É você errando e consertando ali até chegar no, né, no resultado final que você gostou, que você curtiu, que você queria também, né? Até você ficar satisfeito. Eu fiquei satisfeita, porém ainda tinha, né, aquela coisinha ali. Eu falei, puta, não ficou perfeito. Mas é errando que se aprende, como eu sempre digo. Eu errei de primeira, mas é isso foi me mostrando, né, foi me ensinando ao que eu posso melhorar na próxima, né? Então aguardem, sempre tem uma próxima. E terá muitas próximas, porque eu amo fazer olho artístico, então vou estar sempre trazendo pro canal, né, para minhas redes sociais. Então quem gosta também, puder curtir, comentar pra mim, o que acha, o que achou da make e se eu devo trazer mais makes assim, então é só comentar aí que eu sempre vou estar trazendo e mostrando aqui pra vocês o resultado. Aí essa parte de baixo também foi um pouquinho complicada, mas eu tirei de letra, consegui fazer fácil, consegui fazer rápido também, né? Não é só porque o vídeo tá acelerado, tá, gente? Quando eu tava lá gravando, eu consegui também executar rapidinho. Fiz do jeito certo, essa parte de baixo também fiquei um pouquinho com medo de fazer errado, porque o dela tava muito bem feito, né? Então eu falei, cara, tem que ter uma técnica ali, né? Não é só você pintar a parte de baixo. Porque tinha um puxadinho, tinha um esfumado, tava, tipo, perfeito dela. Eu sei que nessas fotos, assim, que a gente pega de inspiração, tem muita edição, né? Muita edição, muito Photoshop. Então eu tento me inspirar, mas não me iludir, achando que o resultado vai ficar igual. Porque a gente sabe que não fica, né? São pessoas diferentes, com rosto diferente, técnicas diferentes, produtos diferentes. Então, óbvio que não vai ficar 100% igual. No caso, pode até você se surpreender e ficar melhor do que a da inspiração. Ou não, né? Então, sempre tem que estar ali esperando por tudo, né? Tanto ficar bom como não ficar. Mas, graças a Deus, eu consegui fazer aí essa parte de baixo e deu tudo certo. Ficou muito bom. E não deu nada errado, né? Tirando as anteninhas aí, que deu uma leve entortada, mas eu consegui consertar, né? Com fé em Deus. Mas, gente, eu demorei um pouquinho, tá? Pra trazer esse vídeo. Porque quem me acompanha em outras redes sociais já sabe que esse vídeo desse tutorial já tá lá há muito tempo, já saiu há muito tempo, mas é porque eu gosto de trazer completão, eu não gosto de cortar nada. Logicamente que eu corto alguns erros, algumas horas que eu parei pra falar com alguém, ou que eu parei pra beber água, ou que eu parei pra fazer alguma coisa, isso realmente eu corto porque eu não acho necessário trazer no vídeo. Mas assim, as partes mais importantes eu tento dar uma acelerada pra não ficar chato de ver, né? Porque você ficar ali 10 minutos vendo a pessoa esfumar um olho, gente, isso é muito chato. Pelo menos na minha concepção é chato. Então eu sempre edito e tento fazer da melhor forma. Como eu ia narrar esse vídeo, por isso que ele demorou um pouco, porque, como eu digo, eu quase nunca estou sozinha. E quando eu tô sozinha, eu faço outras coisas que estão pendentes também. Então, às vezes, eu dou uma falhada nessa parte, porque, assim, é muito trabalhoso, entendeu? Como eu disse pra vocês, são 27 minutos e eu tô aqui narrando 27 minutos, então tem que ter tempo pra fazer isso. E como nunca eu tô, né, sozinha, assim, e quando eu tenho tempo, eu acabo priorizando
pendências, outras tarefas que eu tenho pra fazer também que estão na prioridade. Não tô falando que trazer conteúdo pra vocês não é prioridade, calma lá, é minha prioridade sempre. Só que esses tutoriais assim mais longos, né, que precisa de narração, uma edição específica, eu sempre demoro um pouquinho mais, porque pra narrar é um pouco mais complicado. E não é só sentar e narrar, você tem que ter ideia do que você vai falar pra você não ficar falando um monte de besteira, né, um monte de asneira no vídeo. Pode parecer que eu falei só besteira no vídeo, gente, mas eu tentei ensinar vocês e explicar pra vocês o que eu tava fazendo no tutorial em 27 minutos. O que é muito tempo para você falar, né? Mas eu tô tentando executar e fazer da melhor forma. Então, demorou um pouquinho. Já tem essa maquiagem em todas as minhas redes, né? Mas eu queria trazer, né? Não queria deixar de trazer esse tutorial dessa make, porque foi uma make muito legal de fazer. Uma make que eu gostei muito do resultado e uma make que me desafiou muito também, né? Nas técnicas, no desenho. Foi a primeira vez que eu tava utilizando aqueles pincéis, assim, né? De fazer detalhe, que é de manicure, eu nunca tinha tido contato, então assim, achei muito legal as novidades, né, eu consegui estar investindo nisso, eu quero sempre trazer um bom trabalho, né, então me perdoem por demorar, por trazer, mas eu vou tentar manter a constância dos meus tutoriais aqui. Eu sei que o formato do meu vídeo também não é o mais indicado, não é o mais fácil, né? Não é o mais legal de se assistir, porque tem borda e tudo. Sei que vocês gostariam de conteúdo bem mais elaborado, só que no momento ainda não tenho muito tempo para estar gravando vídeos, né? Gigantes assim para o YouTube. Vídeos no formato do YouTube mesmo, né? Então, assim, com certeza, quando eu tiver um melhor tempo, tiver mais preparada, eu vou gravar vídeos pro YouTube no formato do YouTube, né? Mas por enquanto eu pego meus vídeos que eu gravo assim para formato de outras redes e edito e tento trazer para vocês. Então eu espero muito que vocês gostem, né, desse conteúdo, gostem do meu conteúdo e do meu formato de vídeo. Eu sei que não é o convencional, mas é diferente. E o diferente nem sempre é ruim, gente. O diferente às vezes é só diferente e é muito legal ser diferente. Então assim, pode não ser o convencional, mas por enquanto é o que eu consigo trazer assim nesse formato. E eu espero que esteja dando certo, que vocês estejam gostando, né? Porque dá pra ver o vídeo, dá pra ver eu ensinando a make, dá pra ver eu executando todo o meu trabalho ali, mostrando meu trabalho da melhor forma. Então eu espero que não seja um problema, tipo, de fato, né? O formato do vídeo. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo, assistam conteúdo e que agregue de alguma forma na sua vida, né? Tanto para você aprender e também entretenimento, né, gente? Porque maquiagem também é entretenimento, né? Não é só ensinar. Ensinar tem técnicas, tem tudo, mas a pessoa gosta de assistir no tempo livre, né? Para poder também ver a pessoa executando a maquiagem, para ver se ela tem, né, este dom, se a maquiagem ficou legal. Então, assim, eu gosto muito de trazer tutorial aqui pro canal e eu vou me empenhar bastante para mudar o formato, tá, gente? Mas por enquanto o formato vai ficar assim. Enfim, já estou dando os retoques finais na make, né? Antes de concluir, né, fazer a parte da boca. Que, gente, também é uma área que hoje, Jesus amado, eu tenho uma dificuldade até hoje. Eu sempre treino muito, mas até hoje é uma dificuldade grande pra mim a parte dos lábios, né? Mas eu ainda sei que um dia eu vou manjar e vou aprender e não vou ter mais trabalho com essa parte. Aí, pra dar um charme nas anteninhas, eu apliquei glitter nas pontinhas, pra disfarçar também, né, que tava torto, e pra dar esse charmezinho, ficar diferente. No da minha inspiração, não tinha. Então, eu sempre gosto de modificar alguma coisa pra deixar do meu jeito, entendeu? Deixar a minha cara. E aí, esse foi o toque, né, final que eu quis dar pra essa make, e eu achei que ficou muito legal, ficou muito bom também. Já estamos quase finalizando esse vídeo. Eu acredito que ninguém vai assistir até o final, né? Só se a pessoa estiver muito interessada em saber como que vai ficar a make, né, completa. Mas assim, se você chegou até o final, deixa um like pra mim saber, porque assim você me ajuda e me incentiva a sempre estar trazendo conteúdos aqui pro canal. Gente, já finalizei o contorno da boca. Eu escolhi um lápis preto porque eu achei que teria tudo a ver com essa make, né? Porque a make tá bem elaborada. Normalmente, quando a gente faz a parte dos olhos muito elaborada, a gente deixa a boca assim, nada, né? Olho tudo, boca nada. Se a boca tiver tudo, o olho tem que estar nada. Pra cada um se destacar da sua forma, né? Porque assim, eu ignorei totalmente essa regra nessa make, porque eu achei que uma boca tudo ia ornar com esse olho de qualquer forma, tipo, ia super combinar. E foi o que eu fiz. Os mesmos tons que eu utilizei na parte dos olhos, eu utilizei também na boca. Eu fiz o contorno com lápis preto, e aí eu passei o batom rosa e o batom roxo e fiz uma misturinha, né? Depois eu vim com um batomzinho mais nude, porque eu gosto de misturar, sabe? De fazer isso, de aplicar o nude, porque ele dá todo um charme pro batom. Eu não sei explicar, gente. Só vejam aí como que ficou muito linda essa mistura. E concluímos essa make, gente. Esse foi o resultado final. Foi assim que ela ficou, né? Esse olho artístico, com um bocão tudo também. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham assistido até o final, que tenham gostado da minha narração e da minha pessoa, do meu trabalho, né? Das minhas técnicas. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo, que ele tenha te agregado de alguma forma. E um beijo. Até o próximo tutorial, se Deus quiser. E me sigam, curtam o vídeo e compartilhem. Beijo!